Olá pessoal, hoje vou ensinar para vocês o jogo de baralho de cassino muito semelhante ao 21, que é o 7,5. Já conhecem? Se não conhecem, então venham conhecer. Bem, 7,5 é igual ao 21, porém deve-se somar 7,5 pontos ou o mais próximo possível, sem exceder essa margem de pontos e torcer para que a banca não te ultrapasse sem também exceder essa margem e nem se igualar a você. Bem, os valores das cartas é o seguinte, você pode jogar tanto com o baralho comum quanto com o baralho espanhol. Do baralho comum remove-se todos os 8, 9, 10 e coringas. Do baralho espanhol remove-se apenas 8 e 9 e coringas, porque o 10 ao mesmo tempo é o valete. E as figuras valem a seguinte pontuação: valete, dama e reis valem meio pontos. No baralho espanhol é valete, cavaleiro e rei, também vale meio. O as ou do baralho espanhol valem 1 ponto. E as cartas numeradas de 2 ao 7, elas possuem o valor facial. Bem, então eu vou apresentar para vocês o baralho espanhol. Aqui está o ou as de ouros, ou as de paus, de copas e de espadas. Aí aqui tem o 2 de cada naipe, o 3, tá vendo, cada naipe, o 4, 5, 6 e 7. Aí depois as figuras no jogo que vamos usar: os valetes numerado de 10, cada naipe, os cavalos ou cavaleiros de 11 e os reis de 12. Eu não tenho 8 e 9, porque eu imprimi esse baralho numa gráfica há mais ou menos uns 10 anos, com imagens que eu peguei da internet, e eu imprimi por causa do jogo Truco Gaudério. E no Truco Gaudério não usa 8 e 9, então eu imprimi só as cartas que se usa nesse jogo, e vários jogos com o baralho espanhol também não se usa 8 e 9, mas existe, e esse jogo é um deles. Bem, o jogo funciona da seguinte maneira: vamos supor que você tem um 5, aqui mostrando com o baralho comum e aqui com o espanhol. Aí você pede mais uma carta e vem um rei. Como eu disse, as figuras valem meio ponto. Nesse caso você está somando 5,5. Se você quiser parar para não estourar o 7,5, você para. Se você quiser pedir, você pede mais. Vamos supor que veio um 2. 5 mais meio mais 2 dá 7,5. Nesse caso você fez exatamente 7,5, você ganhou, a menos que a banca empate. Mas vamos supor que no lugar do 2 viesse o 4. Você está com 5,5, pediu mais carta e veio o 4. 5 mais 4, 9 mais meio, 9,5. Nesse caso você estourou e perdeu. Vamos ver como funciona uma partida agora. Aqui está o monte da banca. Ele dá uma carta para o jogador e a banca põe uma carta para si virada para baixo. E por enquanto não revela, só se o jogador parar. O jogador pediu mais carta. Nesse caso ele tinha um 3 e veio uma figura. Aqui você está vendo a coisa sendo reprisada no baralho comum e espanhol, mas só precisa fazer sim um baralho. Daí o jogador pediu mais cartas e veio um 2. Agora ele está somando 5,5 pontos. E ele não para por aí, ele pede mais cartas e veio um 4. Nesse caso, o jogador estourou, ele perde para a banca. Vamos a outra partida agora. O jogador recebe um 2 e a banca pega uma que por enquanto não fica revelada. Aí o jogador pede mais uma carta, vem uma figura. Por enquanto ele está com 2,5 pontos. O jogador resolve pegar mais uma carta. Vem um as, que aqui é 1 no baralho espanhol. Então por enquanto ele está com 3,5 pontos. E ele quer mais. Agora vem um 4. 4 aqui também.
ele está com exatos 7,5 pontos. Então ele para. Não tem por que ficar comprando mais cartas. Agora a banca revela a carta dela e é um 2. Aí a banca compra a carta até ela achar que é melhor parar. A banca compra uma e vem um as. A banca está com 3 pontos. Aí a banca compra mais cartas e vem 3. Agora a banca está com 6 pontos. A banca acha melhor parar para não estourar. Bem, então nesse caso o jogador fez 7,5 pontos e a banca parou com menos que isso, parou com 6. Nesse caso o jogador ganhou. Vamos a esse outro exemplo agora. O jogador tem um 2, a banca não revela dela por enquanto. Aí o jogador pede cartas, ele está com 2,5. Ele pede mais uma carta e resolve parar com 6,5 para que não estoure. Aí a banca revela a carta dela, a banca tem meio ponto, compra mais uma carta. Agora a banca está com 5,5. A banca resolve parar. Nesse caso o jogador também ganhou. Ele não chegou a 7,5 pontos, mas ele parou antes, mas a banca parou antes dele ainda. Ele fez mais que a banca, por isso ele ganhou. Vamos a mais um exemplo. O jogador tem um ponto, a mesma coisa nos dois baralhos. E a banca pega uma carta que ainda não revela por enquanto. Aí o jogador pede mais uma carta. E vem um 2. Aí o jogador está com 3 pontos. O jogador pede mais uma carta e vem um 3. O jogador está com 3. Agora 6 pontos. 1 mais 2 mais 3, 6. O jogador acha melhor parar. E a banca revela a carta dela e resolve comprar mais cartas. A banca recebeu outro 3. E a banca empata com o jogador e fica com 6 pontos também. Nesse caso empatou, porém como o empate sempre é da banca, então a banca ganhou. Agora vamos a mais um exemplo. O jogador tem 3 pontos, a banca não revela a carta dela por enquanto, e o jogador pede mais cartas, que vem um 4, ele para com 7 pontos, ele acha melhor ficar com 7. Aí a banca revela a carta dela e é só uma figura, um rei, vale meio ponto. A banca compra mais cartas e vem um 4, aqui no caso 3 no baralho espanhol. E a banca compra mais uma carta e a banca faz exatos 7,5, tanto no baralho comum quanto no espanhol aqui. Tá? Nesse caso a banca ganhou, porque a banca fez exatos 7,5 e o jogador fez menos, o jogador fez 7. Agora vamos a outro exemplo aqui. O jogador tem um 6, a banca não revela a carta dela por enquanto, o jogador pede mais uma e vem uma figura, aí ele está com 6,5, ele teme estourar o 7,5, então ele para. Aí a banca revela a carta dela, que é um 4, e resolve comprar mais uma. E vem um 5. Ó, aqui nos dois baralhos. 4 mais 5 dá 9. Nesse caso a banca estourou e o jogador não. Então, nesse caso, o jogador ganha. Bem, agora vamos simular uma partida entre 3 jogadores. Vamos ver o primeiro aqui. Ele tem 3 pontos, ele pede uma carta. Vem um valete, uma figura, vale meio ponto, agora ele tem 3,5 e pede outra carta. Vem o outro 3, agora ele tem 6,5 pontos, ele resolve parar. Vamos ver o segundo jogador, ele tem um 4, ele pede uma carta. Vem outro 4, ele estoura, ele tem 8 pontos. Vamos ver o terceiro jogador, ele tem um 2, ele pede uma carta. E vem um 5, ele resolve parar, ele tem 7. Agora vamos ver a banca. Ela tem 2 pontos, ela compra uma carta. Vem uma dama, uma figura, meio ponto.
ela tem 2,5, ela resolve comprar outra. E vem um 3. A banca tem 5,5 pontos, ela resolve comprar mais uma. E vem um As, ela tem 6,5 pontos. Esse primeiro aqui tem 6,5 pontos e a banca também tem 6,5 pontos. Empataram. Então ele paga para a banca isso que ele apostou. Esse daqui estourou, ele paga para a banca isso que ele apostou. E esse daqui superou a banca, ele fez 7, a banca parou com 6,5, aí a banca que paga para esse daqui. E vamos ver outra partida igual a essa no baralho espanhol. Esse jogador, ele tem uma figura, ele tem meio ponto, ele pede outra carta. Vem um 3, ele tem 3,5 pontos, ele pede outra. Vem outra figura, ele tem 4 pontos, ele pede outra. Vem um As, ele tem 5, ele pede outra. E vem um 2, ele tem 7, ele para. Vamos ver esse daqui. Ele já tem um 5, ele pede uma. Vem um 3, 8, ele já estourou. Vamos ver esse. Ele tem um 2, ele pede. E vem um rei, uma figura, meio ponto. Ele pede. Agora um 3, ele tem 5,5 pontos, ele pede. E um 3, 8,5 pontos, ele estoura. Agora vamos ver a banca. A banca tem 1, a banca compra. Com o 4, 5, a banca compra mais uma. 9, a banca estoura. Esses dois jogadores aqui, eles estouraram, eles pagam o quanto eles apostaram. E esse daqui não estourou, então ele ganha a quantidade que ele apostou. Bem, vamos ver o resultado final de uma partida com 5 jogadores. A banca parou com 6. Esse daqui fez 5,5, ele paga para a banca o que ele apostou. Esse daqui fez 6, empatou com a banca e o empate é da banca, então ele paga o que ele apostou. Esse daqui fez 6,5, ele fez mais que a banca, não chegou a 7,5, mas ele superou, então a banca paga ele. Esse daqui fez exato 7,5 e a banca parou com menos, a banca paga ele. E esse daqui estourou, ele fez 8 pontos, ao 1 e o 7, estourou, ele paga a banca. Bem, agora vamos ver a mesma coisa com o baralho comum. Uma cena de uma partida terminada com 5 jogadores. De novo, a banca fez 6, um A e um 5. Esse jogador fez 5,5, fez menos que a banca, ele paga para a banca. Esse daqui fez 6 também, o 4 e o 2, ele empatou com a banca e o empate é da banca, ele paga também. Esse daqui fez 6,5, um 6 e uma figura. Ele fez mais do que a banca, não chegou a 7,5, mas como ele fez mais, a banca paga ele. Esse daqui fez exatos 7,5, a banca parou com menos, a banca paga ele. E esse daqui estourou, fez 8 pontos, ele paga para a banca. E aí, gostou do jogo? Se gostou, então dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E bora ver mais vídeos do meu canal. E valeu!